Olá, irmãos. Prazer. Meu nome é Pedro Henrique. Sou estudante do Instituto Bíblico Peniel. Sou membro da Igreja Batista Maranata, em Sobradinho, na Bahia. Estou aqui para falar um pouco da Palavra de Deus e também estou muito alegre de estar aqui e satisfeito e agradeço a oportunidade. Irmãos, nessa manhã eu quero falar um pouco a respeito de Sua Corrida Cristã Começa Agora. E vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Paulo fala o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa palavra, Pai, porque é viva e eficaz, penetra ao mais íntimo do nosso coração. Louvamos ao Senhor pela vida do missionário Paulo, do apóstolo Paulo. Louvamos ao Senhor porque ele tem demonstrado e tem nos ensinado através dos seus livros e das suas cartas acerca de como podemos viver uma vida cristã que glorifica a Ti, acerca de renúncia, acerca de entrega somente a Ti, Pai. Louvamos ao Senhor por essa palavra, que o Senhor fale, Senhor Deus, aos nossos corações, nos confronte e mude, Senhor Deus, a nossa maneira de agir, se de fato não tem algo que glorifica a Ti, Pai. Vamos ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero introduzir um pouco falando acerca de Paulo. Paulo, aqui nessa carta, ele está defendendo o seu apostolado. Ele está defendendo a opção de receber o seu sustento aqui no ministério. E Paulo, nessa carta aqui, ele fala à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era um pouco problemática. O que acontece? A igreja de Corinto, ela tinha um porto, um istmo, onde recebia pessoas de várias localidades. E por receber pessoas de várias localidades, infelizmente, vinha várias culturas diferentes. E a imoralidade dentro dessa cidade era grande. A cidade de Corinto, então, era influenciada por várias pessoas, e isso ocasionou que a cidade fosse uma cidade imoral. Certa vez, alguém falou que a cidade era tão imoral, caso você quisesse falar mal de alguém, caso você quisesse até xingar alguém, você pronunciava que a pessoa era de Corinto. O quão imoral era essa cidade. E Paulo está aqui diante dessa igreja, uma igreja que precisava ser disciplinada pelo Senhor. Uma igreja que precisava entender as verdades do Evangelho. Uma igreja que precisava entender que Paulo, sim, de fato, era um apóstolo. E Paulo, nesse capítulo aqui, ele está defendendo em relação ao seu sustento financeiro, em seu sustento ministerial. Nos versículos de 1 a 14, Paulo ele fala sobre o seu direito de receber esse sustento. No versículo de 1 a 6, Paulo vai falar que ele é um apóstolo de Cristo. E por ele ser um apóstolo de Cristo, ele pode sim receber sustento. Versículo 1 fala: Não sou eu, porventura, livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Então, Paulo ele fala que ele é um apóstolo. Então, por essa razão, ele pode receber, sim, o sustento. No versículo 8 a 12, Paulo vai falar que ele pode receber sustento porque a lei do Antigo Testamento atestava para isso. Versículo 12 fala: Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Nos versículos 15 a 27, Paulo vai mudar o seu ensinamento aqui. Ele vai falar agora que ele recusa ele vai dar motivos porque ele recusa a oferta, porque ele recusa o sustento financeiro dessa igreja. Dos versículos 15 a 18, Paulo vai recusar porque ele não queria gerar problemas com essa igreja. O que estava acontecendo, irmãos? Tinha uns homens
nessa cidade oradores, homens com grande intelecto, que ensinavam filosofias. Eles chegavam nos templos e chegavam em lugares e começavam a ensinar, e tinha uma oratória linda e conseguia trazer muitas pessoas para ouvir seus ensinamentos, mas tudo isso com a motivação de ganhar dinheiro. Todos eles queriam um benefício. E Paulo, diante dessa situação, diante dessa realidade, ele entende que se for pregar o evangelho e cobrar, as pessoas vão ter o mesmo pensamento acerca daqueles que estão recebendo apenas, estão falando apenas para receber as coisas. Então, Paulo, ele se preocupa em pregar o evangelho, mas ele se preocupa em não reter nada dessa igreja para que não atrapalhe a propagação do evangelho. Nos versículos 19 a 23, Paulo, ele recusa pregar o evangelho, ele recusa receber ofertas dessa igreja por amor aos pecadores. O versículo 22 fala assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo, ele seguiu o exemplo de Cristo, de humildade, de mansidão, de entrega. E ele entendia que por amor aos pecadores, vale a pena sofrer, vale a pena propagar o evangelho, mesmo que isso não venha com o sustento, mesmo que isso não venha com as facilidades dessa vida. Paulo não se preocupava em ter um ministério perfeito, de sucesso, onde muitas pessoas estariam elogiando, onde muitas pessoas parariam para ouvir ele. Paulo não se preocupava com isso. Paulo se preocupava em chegar no final da sua corrida, agradando ao seu Senhor. E nesse texto agora, no versículo 24 ao 27, Paulo usa os exemplos dos jogos. Os jogos istímicos eram as grandes competições esportivas, ou chamado também de Jogos Olímpicos. A palavra deriva da cidade de Corinto, pois a cidade de Corinto ela tinha um porto, e esse porto era localizado perto da cidade, e aí era falado Jogos Istímicos, ou Jogos Olímpicos. Muito famoso até hoje no mundo todo, os Jogos Olímpicos. Então, Paulo usa desse exemplo, de um aspecto cultural, para trazer um ensinamento fundamental para a nossa vida. Então, nos versículos 24 a 27, a gente pode observar como podemos ter uma boa corrida. E diante desses versículos, vamos ver algumas lições que podemos ter para ter uma boa corrida cristã. O versículo 24 fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Os corredores, eles focam com um objetivo, eles correm com um objetivo. Eles traçam um caminho, eles olham para frente, eles não desviam nem para um lado e nem para o outro. Eles têm um objetivo em mente. E Paulo ele está tentando nos dizer aqui, ele está nos dando um ensinamento, ele está usando a maneira de falar como corrida para nos ensinar que não podemos nos distrair na corrida cristã. Paulo diz: eu faço tudo para ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Eu abro mão dos meus direitos como apóstolo, como da lei do Antigo Testamento, a fim de que o evangelho seja propagado. Paulo tinha um alvo, um objetivo, que era propagar o evangelho. Ela era tornar Cristo conhecido, seja gentil, seja bárbaro, seja judeu, a todos. Mas tornar Cristo conhecido era o alvo principal de Paulo. O alvo, irmãos, nos faz olharmos para onde nós estamos hoje. O alvo, nós traçamos um objetivo, traçamos um alvo, mas isso nos gera em consequência sobre o que nós estamos fazendo hoje. Isso nos faz pensar sobre o nosso presente. Se almejamos um futuro que glorifica a Deus, se almejamos um futuro que o Senhor vai ser glorificado com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com a maneira da gente falar, com a maneira da gente agir, com a maneira da gente pensar, com as nossas motivações, o nosso futuro, o nosso presente hoje tem que ser um futuro, uma corrida, tem que ser um objetivo, um presente que glorifica a Deus com as nossas atitudes. Falando nisso, irmãos, como queremos ser esses grandes servos de Deus, esses servos que glorificam a Deus, que exalam de Cristo para outras pessoas, se o nosso presente não está glorificando a Deus? Se o nosso alvo, que é lá na frente,
a gente não tem buscado hoje aqui no presente. Quando não buscamos a verdade de Cristo, nós perdemos o alvo e deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Provérbios 4, 25 a 27 fala: olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde você anda, por onde você está andando hoje, o seu presente, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Filipenses, o mesmo apóstolo fala, Filipenses capítulo 2, versículo 16, fala: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Quando cremos, irmãos, que Jesus nos deu a vida eterna, a morte deixa de ser a porta de saída desse mundo e passa a se tornar uma entrada maravilhosa numa realidade eterna. Temos que viver o presente hoje, almejando, sim, claro, olhando com um objetivo, tendo um alvo, que é Cristo Jesus. Olhando para a nossa vida, hoje aqui, e vendo o que eu tenho feito para que o meu futuro, diante de Cristo, diante das pessoas, glorifique a Ele. É necessário que a gente aprenda hoje, no presente, e exale Cristo, e glorifique a Cristo, hoje. Todos os dias, irmãos, Deus te dá a oportunidade de você glorificar Ele, oportunidade de você exalar Ele a outras pessoas, oportunidade de você amadurecer em fé, em crescimento. Como estamos nessa corrida cristã? Qual tem sido o seu alvo? Você tem se desviado do seu alvo? Você tem olhado para a direita, para a esquerda? Você tem olhado o alvo de outras pessoas ao invés de olhar para Cristo? Algumas pessoas estão correndo e você tem visto ela correr e você está parado. Pensa bem, irmão, como tem sido o seu alvo? Em quem você tem colocado a sua vida? Em quem você tem alicerçado o seu coração? Procura Cristo, o seu alvo é Cristo. E amadureça nele, cresça nele. Viva o seu presente, que assim seus passos serão seguros. O seu futuro glorificar a Cristo. Versículo 25 a 26, fala assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Podemos ter uma boa corrida tendo disciplina. Disciplina diante do Senhor. Um atleta sem disciplina jamais será um vencedor. O que é uma disciplina? Às vezes o atleta deixa de coisas boas para coisas melhores. Porque ele entende que se deixar as coisas boas, as melhores virão. No sentido de, por exemplo, um atleta, ele, perto de uma corrida, ele deixa de sair com os amigos, que é uma coisa boa, por coisas melhores, porque ele sabe que se ele descansar, se ele ter esse tempo de descanso, vai ser bem melhor para receber o prêmio. O atleta, ele tem que se abdicar de coisas para que ele tenha coisas melhores. O atleta, ele se disciplina, ele tem um autocuidado com ele, para que ele saiba receber o bom prêmio, ele tenha fidelidade. Esse processo, irmão, de deixar coisas para ter coisas melhores é doloroso. Eu entendo isso. Mas é necessário que a gente tenha disciplina. Deus requer de nós não apenas um bom desempenho. Deus requer de nós fidelidade. Fidelidade durante o processo. Porque um atleta só corre e luta e só ganha um prêmio se ele for correto com as normas, correto com uma vitória e com as normas da corrida. O atleta, ele corre. E ele só ganha de acordo com as normas estabelecidas. Então, Deus se preocupa com sua fidelidade. E disciplina é ser fiel também. Ser fiel no processo. Filipenses capítulo 1,
versículo 20 a 21, Paulo fala assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que não estamos sendo disciplinados, irmãos? Será que nessa corrida cristã, onde você tem um alvo que é Cristo, você tem se distraído, você tem feito outras coisas, procurado estabelecer outras coisas, tem usado o seu tempo de maneira que não glorifica a Deus, de maneira que não vai te fazer ganhar o prêmio? Será que você tem perdido tempo em prazeres, em coisas que não vão te fazer amadurecer, que não vão te fazer receber o prêmio em Cristo Jesus? Será que temos sido disciplinados na nossa vida cristã? Nossa vida espiritual, nossa vida de oração, a leitura diária da Bíblia. Você tem feito qualquer coisa? Ou você tem dado somente a Deus o que sobra do seu tempo? O que sobra da sua disposição? A vida cristã é uma vida de entrega, irmãos. Todos os dias nós entregamos ao Senhor a nossa vida, mortificando o nosso eu, entregando todas as nossas atitudes, todos os nossos jeitos, toda a nossa maneira de falar, toda a nossa maneira de pensar, para que Cristo habite em nós, ricamente, todos os dias, e a gente glorifique a Ele, tendo disciplina, foco, fidelidade na corrida. Que assim conseguiremos estar diante do Senhor, agradando e recebendo o prêmio. Como Paulo falou em Filipenses, não envergonhados, irmãos, sem vergonha, mas com grande glória, por causa de Cristo Jesus, por causa do que Ele fez na cruz. Ele nos dá essa oportunidade de recebermos esse prêmio nele. Porque para mim o viver é lucro, é Cristo, e o morrer é lucro. É mortificar o nosso eu todos os dias. Versículo 27, irmãos. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós podemos estar bem nessa corrida cristã, dominando a nós mesmos. Paulo diz que trata o corpo dele com severidade, para não ser desqualificado. Aqui não se trata, irmãos, de perder a salvação. Paulo não está falando de perder a salvação, mas de deixar de ganhar o prêmio nas regiões celestiais. De chegar no final da sua corrida cristã. Paulo está falando de quando chegar no final da sua corrida cristã, ele não agradar ao seu Senhor. Então Paulo se preocupava com isso. Então ele procurava dominar a si mesmo. Se um atleta do mundo precisa tanto, um atleta do mundo, ele precisa tanto se disciplinar, ter um cuidado, e isso, ele se esforça, e ele sai cedo, ele se alimenta bem, ele dorme cedo, e ele se abdica de coisas que não vão ajudar a conseguir o objetivo, por uma coisa que logo vai perecer, que logo vai passar, que logo vai ficar aqui na terra. Quanto mais nós, servos de Cristo Jesus, que sabe que o que nós fazemos aqui gerará em nós um peso de glória. Que o que nós fazemos aqui não ficará apenas nessa terra, mas o Senhor recompensará as nossas atitudes, as nossas boas obras diante do Pai, nas regiões celestiais. Quanto mais nós devemos nos esforçar para estarmos diante de Deus, agradando a Ele com as nossas atitudes. Certa vez, um doutor foi perguntado assim, um doutor bem renomado, ele é bem renomado em estudo e coisas assim do tipo, e perguntaram assim para ele: doutor, você já tem tudo, você tem uma família boa, você tem carro perfeito, uma casa do sonho, você viaja para qualquer lugar do mundo, você tem tudo na sua vida, e você não para de se esforçar, você não para de estudar, você não para de querer mais e mais e mais e mais. Por que você faz isso? E o doutor, com a
respondeu com a perspectiva terrena, falou assim: porque a vida é uma só. Infelizmente, o doutor ainda não conhece essa realidade. Mas nós conhecemos que a vida não é uma só, irmãos. Temos uma vida além disso. Como foi falado, quando cremos em Jesus, a morte deixa de ser a porta de saída do mundo e se torna a porta de entrada numa maravilhosa realidade eterna. Muitas pessoas estão se esforçando para ter coisas que vão ficar aqui. Quanto mais nós devemos nos esforçar para estar diante de Deus, glorificando a Deus com a nossa vida, hoje aqui. Porque sabemos que o que fazemos aqui gerará em peso de glória. Para alcançarmos o objetivo de glorificar a Deus, devemos todos os dias, irmãos, levar pessoas a se derramar aos pés da cruz. Quanto maior a nossa devoção e entrega, mais entendemos o quanto Deus tem trabalhado na nossa vida. Glorificamos a Deus, irmãos, tendo um alvo, tendo disciplina, dominando a nós mesmos, a fim de que Cristo seja exaltado e não a nós mesmos. Eu quero diferenciar aqui, irmãos, do que Paulo fala sobre esmurrar o corpo, do ascetismo. O ascetismo falava que você precisava fazer coisas e sacrificar coisas na sua vida a fim de que você obtesse coisas de Deus. Mas eu não estou falando sobre isso. Estou falando de entrega, devoção a Deus. Não a fim de que você receba coisas de Deus, mas a fim de que você glorifique a Deus com suas atitudes e assim, se Deus quiser, recompensará. Aguardamos que o nosso corpo será uma realidade diferente um dia. Teremos corpos glorificados. Paulo carregava nele marcas de entrega. E ele entendia que se tratasse o corpo assim, era porque ele estava glorificando a Cristo com a sua vida. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 5 fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado então vocês serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Paulo fala a respeito de mortificar o eu, porque nós agora vivemos para Cristo. E todos os dias temos que mortificar o nosso eu, mortificar as nossas vontades, a fim de que a gente domine a nossa vida através do Espírito Santo, através da meditação da palavra, através da oração, se rendendo e entregando a Deus, sabendo que a vontade dele é melhor do que a nossa. Você tem morrido todos os dias? Você tem deixado que Cristo habite em você ricamente todos os dias, a fim de que outros vejam em você o que Cristo fez por nós na cruz. Mesmo uma pessoa como Paulo temia que pudesse ser expulso da corrida. Finalizando, irmãos, Paulo podia entender que ele podia perder esse prêmio. Portanto, ele tomou preocupação de subjugar o seu corpo, de entregar o seu corpo, a fim de glorificar a Cristo. Entregar suas vontades, os seus prazeres para Cristo, a fim de que Ele seja glorificado em todas as atitudes. E o que podemos dizer do nosso Senhor Jesus? Que não se privou, ou que se privou da mais alta glória e se pôs nas profundezas da vergonha e do sofrimento. Hoje, irmão, você está disposto a dizer a Deus que Ele pode ter o que quiser da sua vida? Você acredita que um compromisso sincero com Ele é mais importante que qualquer outra coisa ou pessoa? Se sim, irmão, se é tão importante, você tem consciência de que nada que vier nesta vida, nada que você fizer nessa vida, será tão importante, a não ser que você tenha colocado
toda a sua vida diante de Deus, o seu amor a Deus. Se a sua resposta for sim para todas essas perguntas, entenda uma coisa. Torne as suas ações compatíveis com o seu discurso. Esteja disposto a entregar sua vida a Deus. Tenha um alvo, tenha disciplina. Domine a si mesmo. Queira correr a corrida cristã, glorificando a Deus, querendo agradar ao Senhor no final da corrida. Louvado seja Deus por essa palavra e que a gente possa ser confrontado por ela sempre. Amém. Muito obrigado.